Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tona The Talk. Eu sou Roberta Volpato, a sua host. Hoje, um episódio, mais um daqueles que a gente traz pessoas importadas, mas eu fico um pouco em dúvida se a gente já trata ele como importado antes de apresentá-lo. Só assim baixinho, você tá morando há quanto tempo aqui? 2 anos. 2 anos. É importado. A gente decidiu que é. Se você está chegando agora e ainda não é seguidor do canal da QMS, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para ser notificado de novos conteúdos. Segue a QMS no Instagram, segue o Estúdio Estratégia, siga todos nós, depois o nosso convidado vai deixar os contatos dele também. Mais um episódio sensacional para a gente sacudir as nossas moléculas. Hoje a gente volta para uma pauta, a gente estava numa vibe de responsabilidade corporativa, falando de direitos humanos, falamos de inteligência artificial, falamos de clima, e agora a gente volta para uma pauta que os meninos gostam. Quando a gente fala de compliance, de fraudes, eles ficam absolutamente emocionados, eles têm 1000 perguntas. Tudo bem, Xande e Rafa, vocês estão felizes, estão animados? Estão preparados? O tema que eles gostam, porque aqui a gente faz gestão de stakeholders de forma eficiente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos pilares fundamentais do sistema de gestão de compliance, que é o canal de denúncias. E o meu convidado é um botafoguense, psicólogo, parou tudo. Você que é advogado vai se perguntar nesse momento, esse pão não é meu, não. Canal de denúncias é sobre comportamento humano e hoje muito mais do que corrupção e fraude. A gente também trata de outras questões relacionadas a relações de trabalho. O nosso convidado veio para nos explicar isso, ele é importado porque ele é do Rio de Janeiro. Isso. Deixou o Rio de Janeiro para morar em São Paulo. Você sente quando a gente toca nessa pauta, uma tristeza comete o olhar do convidado, mas nós estamos aqui para fazê-lo vibrá-lo novamente. Tiago Silva, ele é Tiago Santana da Silva, mas ele pediu para ser chamado de Tiago Silva, o capitão, representando a Alliant. Tudo bem, Tiago? E se apresenta também para quem não te conhece ainda. Tudo bom, muito prazer. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Tudo bom? Meu nome é Tiago, eu sou psicólogo. Obrigado pela oportunidade de vir explicar essa questão do canal aqui. Eu comecei, na verdade, na ICTS há muitos anos atrás. Eu me formei em 2012 e em 2011 eu estava fazendo estágio lá, na ICTS mesmo, num time que trabalhava com investigação, que vocês gostam, que chamava aderência ética na época, né? Assim, a questão era como que a gente consegue prevenir questões comportamentais, de risco comportamental no trabalho. Então aí que eu comecei a aprender a trabalhar com entrevista investigativa, com entrevista de integridade, de ética, etc. Aí eu saí para trabalhar num hospital e aí já comecei a trabalhar na gerência desse hospital e fiquei lá bastante tempo. Só que eu queria muito voltar para essa área, né? E aí eu comecei a fazer contato com o pessoal e fui trabalhar com investigação mesmo, com entrevista investigativa. Então a gente trabalhava com projetos. Eu fiquei aí 2 ou 3 anos rodando o Brasil, empresas do Brasil inteiro, indústria, fábrica, falando com vítimas, falando com testemunha, falando com denunciados, para tentar esclarecer situações e tentar evoluir com isso. E muito do que eu trabalhava vinha de insumos que apareceram no canal de denúncias. E aí, nesse contexto que eu fui vendo como que as denúncias chegavam, por que as pessoas denunciavam, como elas denunciavam e o que leva a pessoa a fazer isso. E é uma área que me interessava muito e eu tinha todo esse contato da ICTS antes. E aí a ICTS criou essa empresa chamada Alliant, que é a maior empresa de canal de denúncias do Brasil. E eu falei, queria muito trabalhar com vocês. Eu gosto da área, é uma área que me interessa muito e fui para lá. Nesse meio tempo, as empresas pequenas a gente acumula muitas funções agregadoras, assim, né? A gente faz muitas coisas juntos. E eu tinha uma capacidade bacana de, além de trabalhar com as investigações, de fazer essas vendas, né? Mas não no sentido muito comercial, mas de chegar nas empresas e entender o que elas precisavam e como elas precisavam para implementar um canal de denúncias. Entender o produto, entender a jornada de investigação. Exatamente. E eu acabei estudando marketing também, depois da psicologia. E aí a gente falou, vem para cá, você vai
gerenciar um time que trabalha com investigadores, então eu fiquei com um time de 4 investigadoras, 4 psicólogas excelentes, e ao mesmo tempo um time mais comercial para entender a partir de dados como é que a gente poderia atingir mais empresas no Brasil, porque a verdade é que não é a maioria das empresas do Brasil que tem canal. Né? Então, como é que a gente pode entender como é que está esse mercado, como é que está a cultura das empresas para receber esse tipo de coisa. E aí a coisa evoluiu e hoje eu estou totalmente nisso, né? O time de investigadores agora está independente da minha gerência e eu estou cuidando mais dessa parte de como levar o canal para o Brasil inteiro. E aí eu vou quebrar o protocolo para fazer uma pergunta que parece óbvia, mas eu vou ressuscitar aqui a fala de algumas colegas no escritório que dizem, em certas situações até o óbvio precisa ser dito. Com certeza. Então, vamos lá. Tiago, se você tivesse assim, desapega o gospel técnico. Perfeito. Se você tivesse que explicar para quem está assistindo o que é um canal de denúncias, na linguagem mais simples. Sim. Semiótica. Tentando não ser muito heterodoxo aqui, mas eu penso muito nela como um pronto-socorro. A questão é, a gente tem uma situação onde o mundo está acontecendo. E a gente não tem como olhar ou cuidar de tudo ao mesmo tempo. Você precisa ter as melhores práticas, você precisa cuidar da sua empresa, da governança, de tudo, das regras, de tudo. Só que isso não garante que tudo vai acontecer certinho. Assim, problemas vão acontecer, desde pessoas mal intencionadas que vão cometer fraude, que vão roubar a sua empresa ou que vão entender que tem como elas podem se aproveitar de alguma brecha, até pessoas que são honestas por esse ponto, mas que em termos de comportamento vão errar. E vão errar em situações que podem gerar consequências muito grandes. Então por que eu comparo com o pronto-socorro? Porque quando chegar no teu canal de denúncias, é porque já aconteceu alguma coisa. Já está chegando ali o ferido e você precisa cuidar daquilo. Então assim, esse é o primeiro ponto. Mas, ao mesmo tempo, ele é um radar. Ele sinaliza para você que tem coisas acontecendo na sua empresa. Então, por exemplo, se no seu canal está chegando muito assédio, por mais que você tenha as melhores regras do mundo, um código de ética belíssimo, falando sobre esse assunto, está acontecendo. Então, é esse local que vai te mostrar, precisamos fazer melhor, precisamos fazer mais, precisamos fazer diferente. Então, vai chegar muito problema ali. E no começo é bom que chegue mesmo, porque é ele que vai te falar aquilo que na teoria está muito bonito, mas na prática não está legal. Tem gente na sua empresa sofrendo, tem gente na sua empresa com medo, tem gente na sua empresa melindrada por alguma situação, e você não saberia, você não tem olhos em todos os lugares. Então eu comparo muito com o pronto-socorro. Ele vai chegar a situações ali muito urgentes, você vai cuidar delas e vai ficar tudo bem. E a partir dali você vai ter informações muito, muito valiosas, muito preciosas para melhorar a sua empresa na prática, não só na teoria. Tá, e aí eu vou pegar uma fala sua de quando você estava trazendo aqui para nós a tua trajetória. Uhum. Quando você fala assim, que daí a gente foi olhar para o mercado porque, curiosamente, muitas organizações ainda não têm isso implementado ou implementado de forma satisfatória. Como é que, se você puder abrir, né? Como é que vocês diagnosticaram isso e quais as causas, né, nesse levantamento de vocês? Por que fale do grupo ou fale por você? Assim, quando você olha para esses dados, a quais causas você atribui? Fala-se tanto em compliance, a impressão que eu tinha, eu fiquei surpresa com a sua fala, porque aí na qualidade, né, com o chapéu de auditora, muitas organizações começam muitas vezes o compliance pelo canal de denúncias, Isso. achando que o compliance se exaure no canal de denúncias, e você está aqui, possivelmente para me fazer provar que eu estou errada. Na verdade, você está parcialmente certa. A questão é que envolve uma maturidade, não é uma questão. Porque quando você coloca um canal, isso gera consequências, porque vão chegar denúncias. Então não é tão simples assim, a não ser que você queira que seja simples. Que aí você bota um canal, não comunica, mas aí você diz para todo mundo que você tem canal, que você faz, as suas práticas são excelentes. O canal tem uma denúncia por ano, e olha lá. E na verdade, provavelmente é uma denúncia não procedente, é uma ouvidoria, alguém reclamando, sei lá, do preço da camisa. E aí você diz que tem canal. Mas ter canal não é só isso, né? Então muitas vezes você pega alguma coisa muito básica, muito simples, um e-mail, e aí as pessoas não vão denunciar, porque elas não sabem para onde vai aquele e-mail, quem vai cuidar daquilo, você não comunica direito. Então assim, muitas empresas, para colocar um canal, elas pensam muito nisso. Chegou aqui uma denúncia de assédio. O chefe está denunciando, tá assediando a secretária dele. E aí, a partir daí,
você precisa tomar uma atitude, você não pode saber disso e não fazer nada. Então isso impede muitas coisas. E existe a outra questão, que é a questão dos canais internos. As empresas que estabelecem algum tipo de forma de denúncia interna e aí tem questões a partir do ponto de vista de boas práticas e tal, e isso traz consequências, como por exemplo, pessoas não confiarem no canal, não confiarem em quem vai lidar com aquela denúncia. Então eu acho que ainda tem uma questão cultural muito forte aí. E também talvez um medo de que seja muito caro manter ou ter, porque a verdade é que a maioria das empresas do Brasil não é o top 500, não é o top 1000, né? A gente tem milhões de empresas no Brasil que não têm um faturamento com uma margem tão boa assim, e que onde elas puderem manter o seu dinheiro só na atividade fim, só na capacidade de gerar lucro, elas vão fazer. Então, nessas questões mais corporativas, evita-se um pouco gastar dinheiro com isso, entre aspas. Então, talvez não exista tanto ainda uma ideia do quanto isso economiza no futuro. Por exemplo, em questão de um processo trabalhista, né? Você consegue prevenir muita coisa e controlar muita coisa antes que cresça com um canal de denúncias, por exemplo. Aí você antecipou, vou te cortar, Ótimo. Porque você antecipou a resposta para a pergunta que eu ia te fazer na sequência. Né? Porque quando você traz que a empresa ela prioriza a alocação de recursos na atividade fim, eu entendo, e aí vem tudo bem, mas para onde será que ela não está olhando? Significando o quê? Quais são os benefícios que talvez esse empresário ou esses líderes desconheçam e que poderiam fazer a diferença implementando um canal de denúncias, mesmo para as organizações que não têm um compliance maduro, suficientemente estruturado, mas o canal de denúncias em si. Então, essa é uma boa pergunta e eu vou responder ela um pouquinho com o chapéu da Alit e um pouquinho com o chapéu do psicólogo, né? Adoro. Então, porque o que acontece? O primeiro ponto é que é importante que todo mundo entenda. Você entenda isso. Existem canais muito baratos, muito práticos. Então, mesmo uma empresa com pouca gente voltada para isso, ou uma empresa que não tenha tanta maturidade, ela pode começar com alguns canais mais baratos, enquanto empresas, claro, muito grandes, com muitos colaboradores, com muita complexidade, é muito importante que elas usem um canal mais robusto. E aí você tem alguns benefícios. Do ponto de vista corporativo, você vai ter como entender o que está acontecendo na sua empresa antes que aquilo vire um processo trabalhista, antes que aquilo cresça de uma forma que fique um ambiente tóxico, horrível de se trabalhar e a produtividade caia, antes que você aumente o turnover e pessoas muito boas, talentos muito bons, simplesmente prefiram sair da sua empresa porque não aguentam mais, porque não confiam naquilo, porque não dá para trabalhar, de reter. Porque não tem como. Você perde às vezes a confiança do seu stakeholder. Então, alguns dos melhores trabalhos que eu fiz, mais interessantes, como investigador naquela época, foram denúncias que vieram, por exemplo, de stakeholders, de concorrentes. Por exemplo, abrir uma concorrência para comprar câmeras. Perdi a concorrência. Só que eu, naquele processo, eu vi que não tinha como eu perder para aquele cara. Tem alguma coisa errada ali. Não foi justo a maneira como foi feita. Eu posso usar o canal de denúncia daquela empresa. E às vezes o comitê, a diretoria, simplesmente confiou no processo e pode, sem saber, ter tido uma concorrência falsa porque o responsável ali estava alinhado com um dos concorrentes. Eu posso fazer uma denúncia aqui. E eu já fiz boas investigações a partir disso, onde a gente entendeu que tinha como investir em concorrência. Então, assim, é o tipo de coisa que você vai poder descobrir problemas na sua empresa que estão afetando produtividade, margem de lucro, turnover, vários indicadores de vários setores diferentes a partir disso. O outro ponto é o seguinte, aí com o chapéu do psicólogo. Historicamente, pessoas que têm uma postura comportamentalmente complicada, muitas vezes as pessoas chamam até de psicopata, mas sociopata. Ele pensou muito antes de dizer. Porque é delicado. Falar diagnósticos assim não pode, né? Então, assim, elas produzem muito. Elas dão resultados muito bons para a empresa, pelo menos no curto e no médio prazo. São pessoas que trabalham muito além das horas, que entregam muito resultado, que cobram muito, que as pessoas, às vezes, por medo ou por pressão, vão muito além. E aí, quando você está lá na ponta e não está vendo esse ambiente, você vai ver o resultado daquele time, daquela equipe e vai falar, nossa, sensacional esse time. Olha como eles entregam bem. De repente, um ou outro sinal chega para você e você fala, mas aí de repente é mimimi, é um probleminha, mas vai resolver. E a verdade é que aquilo não vai durar muito tempo, porque aquela pessoa, aquela equipe vai sair. Vai pedir demissão, vai trocar, vai falar mal de você na internet, que hoje também é um novo risco, né? Essa questão das redes sociais e exposição das empresas nas redes. E
uma hora pode vir um processo trabalhista gigante, pode vir um processo por assédio, pode vir um processo por, enfim, uma série de questões que a gente tem visto cada vez mais em bancos, em Hollywood, na Globo, em vários lugares. E até você entender se aquilo é real, não é real, a sua marca está sendo impactada ali, sabe? Porque é uma pessoa muito competente, ela entrega muito bem, mas a que custo? Então, no fim do dia, o que você está querendo dizer é o seguinte, é a importância de atrelar o canal de denúncias como uma fonte de feedback para a cultura organizacional. Isso. Para você, então, decidir qual é a cultura que nós queremos virar na empresa e manter na empresa. E vale um adendo muito importante na sua fala, que para quem, da nossa audiência, quem trabalha com sistemas de gestão de compliance, principalmente com normas técnicas, vai lembrar que uma das fontes de feedback para qualquer sistema de gestão, ela vem dos reportes, né? Que as normas, principalmente a ISO, chama de levantamento de preocupações. Então eu vou levantar preocupações porque isso pode retroalimentar a melhoria e a correção em alguma área da empresa. Então, também para que não fique, né, Thiago, aquela visão de que tem o canal de denúncias é para a gente, né, realmente instaurar uma investigação super sofisticada. O maior benefício do canal não é esse. O maior benefício do canal é você mostrar para a sua comunidade ali, para os seus colaboradores, que você se importa com isso. E você não acredita que, além da questão da priorização de recursos, que foi um obstáculo que você pontuou no início, pode haver justamente o medo das organizações, quando elas escutam falar de canal de denúncias, de que, realmente, num depara bem raso, canal de denúncias demanda ultra investigações e recursos, e 2, a hora que eu implementar um canal de denúncias, as pessoas vão nutrir a expectativa de que eu faça algo a respeito do que está sendo falado, e eu sinceramente não sei se eu posso, se eu tenho os recursos para tratar o que está sendo colocado ali, ou se eu estou afim, porque se isso conflitar com o meu interesse enquanto decisor, talvez eu prefira não tratar o que é denunciado. A gente pode colocar esses ingredientes no seu caldo? Pode, e aí vamos aprofundar um pouquinho a conversa aqui, porque aí você realmente entra em algumas questões que vão além do que as pessoas pensam no primeiro ponto. Mas, vamos lá. Quando você coloca um canal para funcionar, você tem um ponto que é a comunicação desse canal. Como você vai comunicar esse canal? Como você vai explicar para as pessoas que você tem um canal, para que o canal serve, e, enfim, e como elas podem utilizar. Então, esse é o primeiro ponto. Porque aí você controla a mensagem. Ou seja, pessoal, o canal não é para sair perseguindo todo mundo. O canal ele pode ser anônimo, não, mas ele é confidencial. Então, assim, a gente tem uma série de possibilidades que, se tiver acontecendo alguma coisa com você, você pode reportar. Precisamos desse dado para poder continuar, entender o que está acontecendo. Mas o objetivo aqui não é perseguir ninguém. O objetivo aqui é tornar um lugar seguro. Porque pensa bem, se alguém me denuncia e eu sou inocente, para mim é muito bom que tenha canal. E que tenha uma empresa que leve isso a sério e que tenha pessoas capazes de investigar se aquilo é real ou não. Porque se aquilo ficar só na fofoquinha, só na rádio peão, só no corredor, a minha imagem profissional vai começar a ser deteriorada e eu não vou ter como saber que está acontecendo às vezes. E pode vazar da empresa, numa próxima oportunidade sua, você vai estar queimado. Então, para mim é muito bom que tenha um canal, que alguém fale, o Thiago está fazendo isso. E que eu tenha oportunidade de falar, não, eu não estou fazendo isso. O que está acontecendo é isso, isso, isso. Pode averiguar e mostrar que a empresa leva a sério isso. Que não vai ser só apontar dedos e trabalhar a partir desse tipo de problema. E aí tem a outra questão, que é o que você faz com o resultado. A grande verdade é, muitas denúncias não são procedentes. Muitas denúncias vão se mostrar como fora do escopo do canal, ou como algo que não tem detalhes suficientes, ou como uma impressão errada que o colaborador teve. E aí é que vem uma questão importante. O canal, quando ele tem um atendimento que foca também no humanizado, em atender aquela pessoa, ele é muito importante que quem está atendendo, as equipes de atendimento, preste atenção nisso. Porque às vezes a pessoa ela quer desabafar, ela quer falar alguma coisa que está acontecendo, e você tem a oportunidade de mostrar para ela que a empresa se importa com ela, que está ouvindo o que ela tem a dizer, e entender se aquilo realmente é uma denúncia. Porque às vezes não é uma denúncia, não está denunciando ninguém.
Ela só precisa falar porque tem alguma coisa muito opressora com ela acontecendo e acolhendo. A gente tem um trabalho muito, muito bom nisso. Inclusive, algumas empresas muito grandes, que cuidam de muitas comunidades grandes também, a gente trabalha com atendimento específico para isso, que a gente chama de canal de acolhimento. Porque às vezes é o que as pessoas precisam, é conversar, é falar. Então assim, o canal não é só para poder chegar alguém, fulano tá roubando cicrano, fulano tá assediando cicrano, droga, vamos começar uma investigação gigantesca para ver se é verdade. Porque se fosse só isso, realmente o valor agregado dele seria pequeno para a empresa. Nossa, isso que você tá falando tá despertando taquicardia em muita gente que tá vendo e ouvindo, eu vou dizer por quê. Depois vocês me mostram que só falei alguma bobagem. Não falou não, mas tá despertando taquicardia no seguinte sentido. Mas aí eu acho que seria uma aba pro Excel dos seus colegas. Mas eu só vou pontuar aqui, tá? Quando você fala grandes empresas, times, isso pode ser uma preocupação. Aí vale depois a gente entender como funciona um canal, como implementar. Se sempre precisa ser um super canal com times, né, para fazer atendimento. Como que uma empresa pequena, do seu João da Silva, pequeno produtor, pequeno empresário, maltratado pela vida, pode ter o seu canal, né? E não só uma grande corporação. Mas o ponto que você fala do acolhimento. Por quê? Eu vou falar com chapéu de advogada, meus colegas vão ouvir isso agora, de um lugar de amor dentro de cada um de vocês, né? Existe uma tendência a se associar canal de denúncias e investigações ao jurídico. E você é psicólogo, fez questão de enfatizar aqui desde o início da sua fala que você tem um time de psicólogos, porque de verdade, nem sempre, aliás, a maciça maioria das vezes as investigações elas não vão derivar algo que vai ter uma repercussão para você se preparar para entregar um autorreporte para uma autoridade. Muitas vezes, a maciça maioria, e você também que achava, nossa, vou me especializar nisso, vou me tornar um cara que, meu Deus, meu estágio vai ser no CSI, alguma coisa assim mirabolante. Não, muitas vezes você vai lidar com briga de vizinho, com coisas banais, que não são banais nessa perspectiva de CSI, não vai virar uma grande operação da Polícia Federal. Não é tão legal assim. Não é tão legal assim. Né? E não chore, mas a gente precisa te trazer essa verdade. Mas, por outro lado, não é banal a ponto de não impactar a organização, seja na cultura, seja na reputação. Então, tem isso. E aí, nessa questão do acolhimento, há uma decisão a ser tomada também, por isso que eu disse que é uma aba no Excel, você não precisa se aprofundar se não quiser, que é, tudo bem, então é algo só para o jurídico se ocupar? Quem que precisa estar por trás disso? Ou então, se há um advogado envolvido nisso, quais são as skills que ele precisa desenvolver? Porque não é só apurar. Muitas vezes eu preciso ter uma escuta e que essa escuta faça sentido. E eu preciso ter aptidão para fazer essa escuta. Tem um meio campo aí, né? Quando você vai implementar um canal numa empresa, você não define só, vou ficar no canal, escolhi a área, vamos instalar aqui o software e vamos começar. Não é só isso. Você precisa definir um plano de ação para cá. Eu tenho que te interromper para te dizer que tem muita gente rindo de nervoso. Tem muita gente que pensa que é isso. Implementa aqui, manda um e-mail para todos os colaboradores. Temos um canal. E começa. Isso. Não vai dar certo. E aí tem o dono do canal, ele se sente absolutamente empoderado. Isso vai fracassar, assim... Olha pra lá e fala. Vai fracassar de forma lamentável, assim. Porque o que acontece? Quando você coloca um canal, existe... Primeira coisa, vamos supor, o Thiago é o dono desse canal. E se me denunciarem? Pois é. Precisamos de previsão para isso. Ou seja, quando você coloca um canal, você precisa definir matriz de risco, plano de ação, toda uma árvore de decisões para saber quem cuida de quê. Algumas coisas vão ser encaminhadas para o jurídico, outras podem ser encaminhadas para o RH. Algumas coisas podem ser encaminhadas direto para o comitê de auditoria ou comitê... Interrompendo para dizer, exige-se um processo de gestão plugado no canal. Isso. Porque senão você vai receber denúncias e agora o que eu faço? Mas depois que a denúncia chegou, você pensou nisso? Então, assim, é um problema. Por isso que é importante, quando você for implementar um canal, você contar com uma empresa que entende do assunto, especializada, que pode te ajudar a fazer isso. E com pessoas dentro da sua empresa que estejam dispostas... Pessoas dentro da sua empresa?
Pode ser uma consultoria, né? Também pode ser alguma... Como é que você... Pessoas dentro da sua empresa? Conte comigo também para isso. Não. Mas o ponto quando você tem uma estrutura que está capacitada para receber diferentes processos. Você pode querer que tudo chegue numa pessoa só, porque você só tem essa pessoa, e se for para essa pessoa, você já seta ali a configuração para ir para uma outra pessoa automaticamente. Então é uma decisão que você toma. Ou você vai levando aquela denúncia por outros times. E aí, o que vai ficar com o jurídico? O que vai ficar se você tiver um time de ética e integridade? Pode ficar com eles quase tudo, e eles encaminham para o jurídico quando for algo que, dentro do plano de ação da empresa, dos riscos, eles entendam que vá para o jurídico. Nem sempre isso vai ser verdade. Vai ter coisa que pode não ir, a não ser que a empresa fale. Tudo tem que passar pelo jurídico. Então, está definido isso é dentro de cada processo de governança. Mas calma lá. Você começou numa pauta importante. A gente vai chegar na implementação da gestão do canal, mas vamos dar uns passos para trás, ainda na linha de que ainda o que é óbvio precisa ser dito. Claro. E vamos falar sobre a implementação do canal. Tá. Porque você jogou luz num negócio aqui que é muito importante, que não é simplesmente chamei o Thiago, contratei o canal, botei ali... Ponto .ese, instalei, pronto. Instalei, Instagram, isso. Vídeo institucional, voilá. Como é que se implementa o canal, Thiago? Então, quando você parte do princípio que o canal ele não pode ser só isso, porque você precisa que as pessoas confiem no canal, que as pessoas usem o canal, saibam como chegar no canal, tudo isso. Quando você puxar, definiu. Então eu quero que meu canal tenha, por exemplo, 0800, e-mail e... Enfim, eu quero esses dois. Eu preciso que possa ser denunciado por telefone, mas eu tenho uma operação minha que não tem 4G, não tem nada, então vamos fazer alguma outra unidade ali dentro. A gente vai sentar com você e vai decidir, tá, na sua realidade, quais são os canais do seu canal, né? Quais são os modais que a gente vai implementar para dar possibilidades para as pessoas denunciarem. Primeiro ponto. Então a gente vai fazer um onboard mesmo. Esse onboard vai definir uma série de configurações, que é muito importante. Quem vai cuidar de cada tipo de denúncia? Então existe um processo de triagem inicial. Então a gente vai alinhar com você a triagem. Como que vai ser essa triagem? Como que a gente vai fazer essa primeira classificação? Porque essa primeira classificação é que vai dizer para quem vai dentro da sua empresa cada denúncia. Processo de gestão, senhoras e senhores, interrompendo para o bem aqui. É isso. E não é óbvio, não é óbvio. Mas é claro que se for isso vai para o RH. Calma. Vamos sentar, vamos conversar, porque não é óbvio. Isso aqui pode ser jurídico. Inclusive porque depois você vai abrir uma aba aí nessa sua fala para falar do cara que é o seguinte, é uma equipe, um desktop com Windows pirata, uma internet a gato e um sonho. É isso aí. Tem o canal desse cara também. É complexo, é complexo. Por isso que existem também algumas situações do tipo... a gente tem tentado trabalhar com algumas possibilidades através de parcerias, onde a gente coloca um canal no estilo ecossistema, onde várias empresas menores, muito pequenininhas, equipes, possam se plugar nesse canal e utilizar ele de alguma maneira. Quase como um observatório. Porque às vezes o cara realmente ele não tem nem como criar uma diferenciação. Se denunciarem ele, não tem mais ninguém além dele. Ou seja, vocês instituíram um consórcio do canal de denúncia. É algo em construção. Estamos convidando pessoas para ver como é que a gente pode trabalhar isso. A grande questão é, se alguma denúncia contra alguém, contra algum setor ou de alguma natureza, no processo de implementação do canal, isso antes do canal você começar a ser divulgado, ele precisa estar configurado. Então o software, após estar configurado, ele vai rodar liso. A denúncia que chegar para X e tem que ir para X, vai acontecer isso. Só que isso tem que estar antes configurado. É uma decisão de gestão, de governança. Tem que ser feito por quem entende. Né? Então, se você tem gente no teu time que entende disso, maravilha. Senão você precisa contratar alguém para te ajudar com isso. Senão o canal ele pode até atrapalhar mais do que ajudar. Essa é a verdade, porque você vai ter pessoas que vão ficar expostas à retaliação. Vai chegar uma denúncia contra alguém e essa pessoa vai saber quem denunciou ele. Então isso é um perigo mesmo, isso pode trazer mais problemas do que soluções. Então você precisa fazer dentro de um processo de governança mais amplo. O canal, nesse caso, ele é o pronto-socorro, como eu falei no início. Você não vai resolver os acidentes de trânsito com ele. Você vai atender quem se acidentou. Mas você precisa de gente que entenda como fazer que isso aqui que aconteça chegue aqui. Como fazer com que isso aqui aconteça menos. Então é um programa maior do que isso. Tá, mas, Thiagão, vamos voltar ali naquela sua fala da configuração. É correto afirmar, outra pergunta de milhões,
Daquelas que parece óbvio, mas não necessariamente. É correto afirmar que, antes de botar o canal de pé e comunicar, faz parte dessa configuração escrever regras, ou seja, a conduta esperada, então eu vou trabalhar código de conduta, eu vou escrever políticas, para eu depois, através do canal, gerenciar posturas, porque tem algumas organizações que querem começar o canal de denúncias e elas não têm nem os 10 mandamentos em parede nenhuma. Isso. E aí, como é que você vai ter critério para saber o que é passível de denúncia ou não? E como é que você vai tomar a decisão sobre a consequência a ser aplicada àquilo? Então, é possível dizer que faz parte da configuração do canal antes você criar a arquitetura desse sistema, definir o escopo, condutas permitidas, condutas vetadas e consequências? É isso. Eu acho que o código de ética é o código de conduta, enfim, como as empresas chamarem, ele é o marco zero. Porque um canal, para qualquer denúncia que chegue, ser apurada, como procedente ou não, enfim, para ela ser categorizada, classificada, trabalhada, precisa haver alguma coisa antes que diga isso não aceitamos e isso aceitamos. Então, vamos entrar numa zona cinzenta, assim, que é complicada, a questão de brindes e presentes. Uma questão que varia, tem políticas, tem boas práticas, mas algumas empresas são mais abertas com algumas coisas, outras não. E aí eu vejo você recebendo um presentão de um fornecedor. E eu acho que aquilo está muito estranho. Eu não estou confortável com isso. Tem alguma coisa que eu não estou gostando. Um camarote. É, um camarote. E não me chamou. Chamou a Roberta pro camarote e não me chamou. E aí eu vou falar o seguinte, cara, tem alguma coisa errada, sabe? Eu defendo a empresa, isso não tá legal, tem alguma coisa acontecendo porque ela é decisora de alguma coisa, eu vou denunciar. Se eu não tenho um código de ética, se eu não tenho uma política de consequências, algo que explique para as pessoas o que podemos e o que não podemos, como eu vou saber se você está dentro ou fora das regras? Eu vou denunciar o quê? Mais do que isso, a pessoa que receber essa denúncia vai fazer o quê com aquilo? Se ela já não tiver uma previsão, um protocolo do que pode e o que não pode. Porque às vezes a sua empresa aceita que você vá no camarote. E você está fazendo o seu trabalho de vendas, de compras, não sei. Relações institucionais, não sei. Então, em outra realidade, fala, cara, não, ela não pode aceitar isso. De jeito nenhum. Pelo cargo dela, ela não pode aceitar isso, porque isso vai dar problema. Entende? Só que se essa for uma regra etérea que só existe na cabeça das pessoas, pra que você tem canal, sabe? O canal, ele age a partir de um lugar comum, onde se sabe o que pode, o que não pode, o que a empresa aceita e o que ela não aceita, sabe? Até isso é um corte, hein? Rafael, isso é um corte. Rafael, isso é um corte. Parte de um lugar comum, emoldurar essa sua fala, Tiago Silva. Parte de um lugar comum, porque, pasme você, muitas organizações se emocionam em querer. Vamos começar a implementar o sistema de gestão de compliance. O que eu mais escuto, seja de clientes ou de mentorados, já fui atrás, já vi a empresa que faz a due diligence e a empresa que faz o canal. A gente faz os dois. A gente deixa o jabá. Tá bom. Mas assim, faz os dois. Mas você espera o quê? Você espera que o colega faça parte dele, né? Assim, é o mínimo. E na verdade, claro que se a empresa quer o canal, quer fazer alguma coisa, a gente não vai interferir na governança dela. A gente vai falar o que a gente acredita, quais são as boas práticas, porque a configuração do canal depende disso. Mas você vai, no mínimo, alertar. Eu vou falar, olha só, não vai dar certo isso, sabe? Você vai ter um canal que não vai ser usado, porque as pessoas não vão confiar nele ou não vão saber o que denunciar. Então o que a gente faz muito? A gente tem um trabalho de gestão de dados muito interessante, muito importante, e a gente divulga para a imprensa, de vez em quando, pesquisas que mostram como que está a questão do canal no Brasil, a questão do canal na América Latina em geral, por setor. Então a gente divulga constantemente pesquisas disso. Um trabalho que a gente faz internamente é monitorar não os clientes que estão com muitas denúncias, porque aí é o que teria mais essa questão dos encargos, a dificuldade de trabalhar, muitas ligações, mas o cliente que não tem denúncia nenhuma. Que também tá 6 meses comigo com 0 denúncias. No Brasil. Tem alguma coisa errada com esse cliente, sabe? Você com pouca fé no brasileiro. Então... Quando você... Pausa dramática. Você que é da audiência do Spotify, não entendeu o que aconteceu, vale um confere lá no YouTube. Perfeito. Se não chega denúncia nenhuma na sua empresa,
tem alguma coisa errada, porque ou é o case de maior sucesso cultural da história do mundo corporativo brasileiro, ou tem coisa passando debaixo do teu radar. Porque se você tem uma empresa com um número razoável de pessoas, nem precisa ser uma grande empresa. Com um pessoalzinho. Um pessoalzinho, assim, tem alguém assediando alguém, sabe? Tem alguém falando demais com o fornecedor, se relacionando muito intimamente com o prestador de serviço. Isso está acontecendo e as pessoas estão vendo, sabe? As pessoas estão desconfiando de alguém ali. Ou as pessoas estão sofrendo com medo de alguma coisa. Então, assim, se não está chegando denúncia nenhuma e você está investindo no canal, o que a gente faz é ligar para a empresa. Você, cara, vamos pensar como é que a gente pode comunicar melhor isso? Vamos pensar se o seu programa de integridade tá coeso, sabe? Se a coisa está rodando legal. Se não é legal você procurar alguma ajuda. A Alent ela é uma empresa do software. Ela vai te ajudar com o canal, com a diligência, mas ela não vai te dar essa resposta. Uhum. Ela vai tocar aquele radar, sabe? Sim. Tem alguma coisa errada aqui. Ela vai te levantar a preocupação para te incitar e aí você a tomar uma ação entende como é que disso. pode ser feito, exatamente. Tá. Pegando um gancho nessa sua fala, para puxar duas perguntas que são perguntas importantes aqui também. A gente já falou de alguns desafios na implementação de canal de denúncia. A gente falou de alocação de recursos, falta da configuração prévia. O que mais você listaria, assim, com a tua vivência prática? O que são desafios concretos na implementação de canal de denúncias? Tá, eu acho que um desafio muito grande é quando a comunicação até existe, mas ela não está sendo bem compreendida pelo seu público interno, né, pelos seus colaboradores. E aí começa a chegar muita coisa que não é denúncia, assim, sabe? Sei lá, a não ser que você queira e divulgue que isso pode ir para o seu canal ou para a sua ouvidoria, falar assim, o ar do meu escritório não está funcionando. Assim, chega umas coisas assim, e o que acontece com isso? Você começa a gerar um backlog muito grande, e hoje as equipes são enxutas. Então você começa a gerar um volume de trabalho muito grande para uma equipe pequena, o que pode fazer com que, se a definição de prioridade não estiver muito bem desenhada, você acabe atrasando a resolução de casos que realmente eram importantes. Então, assim, a triagem é um desafio, as equipes menores, para poder reduzir esse backlog de denúncias, é um desafio. Então, tem esses pontos. Então, assim, a questão da comunicação para garantir que vão chegar denúncias, que essas denúncias vão estar qualificadas, porque esse é um outro ponto também que eu estava deixando passar aí, mas ele é muito importante, é muito desafiador. Às vezes, chegam denúncias assim, uma ligação ou uma mensagem, e ela fala assim, anônima, meu chefe passa a mão no meu cabelo sempre que ele passa por mim. Eu não sei quem é você, eu não sei quem é seu chefe, eu não sei onde você tá. E como é que eu vou... Aí eu sei que eu sei que tem um problema importante na minha empresa acontecendo, e eu não tenho nem por onde começar. Como que eu vou trabalhar isso? O denunciante precisa saber que anônimo se torna o tratamento. Mas que ele precisa... Ele pode até não falar o nome dele. Mas ele tem que dar algum outro meu chefe fulano de tal, ou então o gerente da loja tal, no dia tal, sabe? Dá detalhes, porque se você sabe que tem um problema importante acontecendo, que pode dar um problema enorme, que é uma bola de neve, esse tipo de coisa, e você não tem nem por onde começar. Então, assim, na comunicação, a gente tem trabalhado isso com nossos clientes também, falar assim, pode falar para o seu denunciante, dar os detalhes. A gente trabalha muito com a nossa equipe interna também, pergunta se é uma ligação, se é uma denúncia por ligação, conversa com essa pessoa, pede detalhes, passa confiança para ela entender que isso não vai revelar quem ela é, e ainda que revele, porque a denúncia não precisa ser anônima, e vai continuar sendo confidencial. Então, assim, você tem que gerar essa confiança na tua empresa também, nos teus colaboradores. Me dá detalhe, porque senão eu não posso fazer nada com isso. Então isso é muito desafiador. Você acaba acumulando problema que você não consegue resolver porque está misturado com coisas que não são problemas de verdade, ou está com muito volume de coisas com pouco detalhe, que você não consegue nem começar a investigação. Então, veja que a questão da comunicação interna é muito desafiadora. Muito. E a outra questão, claro, aí é uma questão de governança, de como você trabalha isso, chegou uma denúncia e agora? Existem boas práticas, existem pessoas muito qualificadas para ensinar isso, para ajudar a montar isso, a preparar isso, mas muitas empresas, quando chega realmente, elas ainda se desesperam um pouco. Chama comitê de crise, quando você vê, fica uma coisa que, cara, tá escrito, segue o protocolo que você fez, sabe? Vai dar certo, se sentem inseguras. Mas vem aquilo. E o grande medo hoje em dia, que aí eu acho que o grande desafio em termos de tendência, é com medo de exposição pública, né?
está cada vez mais comum as empresas serem expostas publicamente por colaboradores ou ex-colaboradores. Né? Tem uma questão geracional também aí. Então as empresas ficam um pouco tensas com isso não pode vazar, isso precisa ser resolvido, a gente precisa ter uma resposta, precisa ver isso logo e vai. E o protocolo? Segue o protocolo, vai direitinho, que se isso for pra mídia, for pra alguma coisa, você tem resposta, cara. Estamos vendo, estamos fazendo isso. Eu disse que eles fazer 2 perguntas, elas viraram 4. Eu vou pra segunda. Eu vou tentar ser mais curto na minha resposta. Não, fica à vontade, fica à vontade. A segunda pergunta é a seguinte, com base nessa sua fala sobre a questão do risco do vazamento das informações, né? O quanto, possivelmente, faz a diferença na configuração, na perspectiva de governança e gestão, que além do funcionamento e das condutas, né, colocar todo mundo no lugar comum, na mesma página, que nesse lugar comum se fale sobre confidencialidade, para que as pessoas entendam, porque você também poderia ter abordado aqui aquela parte que a gente vê no dia a dia da consultoria, que é muito comum, que é a empresa se esmera em criar um ambiente de confidencialidade, mas a pessoa que denunciou, e quando ela vê que o negócio começa a movimentar, ela mesma sai contando. Isso. Ai, vou lá contar pro Xande. Xande, você percebeu o que está acontecendo? Fui eu. Só que, na verdade, a empresa contratou uma super consultoria para escrever um super código de ética e conduta que diz assim: a empresa resguardará o sigilo e a confidencialidade, mas você ficou tão emocionado de ver sua denúncia funcionando que você vai lá e se entrega. E o denunciado, que muitas vezes é chamado para uma conversa e tal, a empresa tem toda uma cautela, desenvolve todo um método de acolhimento para tentar tirar a informação sem fazê-lo perceber que isso está acontecendo e sem se sentir acusado. Ao mínimo sinal de que ele está sendo investigado, ao invés de ele se preservar, ele sai da sala de entrevistas dizendo: eu acho que eu estou sendo investigado e eu sei quem foi. E aí, todo o esforço da empresa. Então, assim, tem uma confidencialidade que precisa ser configurada antes e capacitada e treinada, mas também, quem sabe, faça parte dessa configuração a questão da gestão de crise. Sim, com certeza. A primeira coisa... vazou. Como lidaremos com isso? Isso tem que estar previsto. E eu vou te falar por quê. Assim, o primeiro ponto é que todo mundo tem que lembrar a todo momento: acusado pode ser inocente. E muitas vezes Ou, às vezes, ele até fez alguma coisa que saiu um pouco, mas a coisa cresceu e a denúncia ela foi muito além do que realmente aconteceu. E aí a empresa vai dar, de repente, só um feedback, uma orientação, uma advertência para aquele colaborador, e a expectativa do denunciante é uma demissão, justa causa e tal. Então, assim, mal entendido vai acontecer. Então, assim, tem que ter muito critério. E aí, esse ponto que você falou, ele é um risco inevitável. Você não consegue obrigar as pessoas a ficarem de boca fechada. Senão, pessoas conversam, sentem. Você não tem como. Vão escrever no Twitter e tudo mais. E aí é o problema. E eu acho, e aí é uma opinião pessoal, que esse é a maior tendência de compliance, canal de denúncias e relações públicas dos próximos anos. Rufem os tambores aqui, Thiago jogando búzio, esse é o Brasil que eu quero. Você jogando búzio. Então você acha que gestão de crises é um plugin natural o risco reputacional, ele está pulsando. Hoje em dia, por uma questão geracional, de novo, e da relação de quem está chegando agora no mercado de trabalho, com mídia, com tecnologia, com exposição pública, as pessoas estão falando das empresas e dos chefes liberdade em nome, de expressão. E ninguém toca em mim, é isso aí. Ninguém pode me proibir de falar. Então, a gente teve o caso recente agora do planilhão, empresas tóxicas para trabalhar. Se você for lá, tem nome de gerente, tem nome de diretor, tem nome de empresa. Você viu que tem perfil no Instagram? Então. Não, agora aparentemente tem pessoas que querem ganhar dinheiro com isso agora. Eu fui lá dar uma olhada. É claro que eu fui. Tinha um pessoalzinho, claro. E aí você ainda tem algumas questões que não são denúncias. Você clica em uma empresa e aí, se for uma empresa de mídia, por exemplo, o cara vai lá e fala assim: essa empresa está mentindo. Esse programa é contra a família. Umas coisas assim, que não é denúncia. Mas às vezes você chega na empresa e aí você procura por grandes marcas, aí você olha assim: fulano de tal é racista na loja tal. Um detalhe, assim, mas um detalhe. Será que isso foi pro canal? Eu não sei se isso foi pro canal e não foi tratado e gerou, ou essa pessoa nem sabe que tem canal, então não usou, ou pior,
essa pessoa não confia no canal de maneira nenhuma e para ela essa empresa merece ser exposta publicamente porque eu não dou valor nenhum para esse emprego e eu arrumo outro emprego depois se precisar. Como você controla isso? Né? Você tem redes sociais hoje que no Instagram assim, é uma piada, assim, é uma graça, é uma forma de ganhar likes, você expor empresas. E expor seu chefe, falar mal. Então, assim, é uma questão muito pulsante e essa geração, ela vai ser cada vez mais prevalente nas empresas. Os influenciadores, da mesma forma como algumas organizações têm se utilizado de influenciadores para fazer o trabalho de contra-inteligência, né? De chegar lá e dizer, não, estou aqui para dizer que a empresa tal não faz isso. E aí que eu acho que é muito importante você ter um processo de governança muito além do canal. Porque isso vai acontecer com a sua marca se a sua marca for grande, assim, em algum momento nos próximos anos. Aconteceu com muitas marcas muito boas. Marcas que realmente se importam com a cultura da empresa, mas que em algum momento algum gerente, algum diretor cometeu algum erro e aí foi exposto e aquilo, nossa, essa empresa aqui é horrível, não sei o que, não é. Assim, foi uma questão específica que foi publicizada. Você tem que estar preparado para dar a resposta. E qual é a única resposta possível em termos corporativos? Eu falo, não, cara, olha só, a gente tem previsibilidade, a gente tem um programa para isso, a gente cuida disso, a gente recebe tantas mas assim... E a hora que vier alguma notícia, ou que acontecer alguma exposição, que aconteceu uma hemorragia, a gente tem o nosso plano para tratar isso, para fazer a contenção e depois a contingência. Mas se você quiser fazer essa contenção, se você for para a mídia ou para os seus colaboradores mesmo, que vão ficar com dúvida com aquilo, nossa, mas a minha empresa é isso, e você e você não tiver para elas, para mostrar para essas pessoas que você tem uma estrutura para lidar com isso, você vai passar vergonha mesmo. Sim, mas a gente está falando a mesma coisa. O que eu quis dizer é o seguinte, é que não adianta também você só confiar que a existência pura e simples do canal vai ser tua defesa. Porque, na verdade, você tem que ter um plano, não precisa ter um super comitê, um momento para as pessoas também ouvirem num lugar de amor, né, com parcimônia, fazendo as devidas adaptações. Você não precisa ter um grande comitê de gestão de crise, mas no fim do dia a gente está querendo dizer o seguinte, você tem que estar preparado, configurado para quê? Se vazar, você precisa ser tempestivo na ação. Isso. Então não adianta você só se ocupar do gospel, então não contaremos a ninguém, tomaremos as cautelas de praxe, as boas práticas que a gente chama, quando na verdade você tem que estar preparado para aquilo que transborda da organização e que pode ser muito mais danoso. Sim, né? E vamos falar um pouquinho de ESG. A gente tem clientes, empresas no Brasil, que elas têm muito impacto social, porque a operação delas é impactante. A empresa, para existir, ela vai impactar uma comunidade. Ela pode impactar positivamente ou pode impactar negativamente. Mas essa comunidade precisa ter acesso ao canal. Ela precisa ter a capacidade de falar, olha, o lixo da tua empresa está caindo no meu quintal. Olha, agora que vocês fizeram isso aqui perto da minha casa, quando chove, enche a minha casa. Ela precisa poder falar com a empresa isso. Para a empresa poder saber o que está acontecendo e agir e tomar conta daquilo. Como você cria essa estrutura para essa questão do lixo, da água, da luz, de uma comunidade, não são seus colaboradores, não virar uma grande matéria na grande mídia falando que você está destruindo uma comunidade inteira. Quando às vezes você não está. Às vezes é uma questão que aconteceu ali e você nem conseguiu ter acesso àquela informação para poder trabalhar aquilo. Ou quem deveria tomar conta daquilo foi um colaborador que errou, que não foi bem, e aí o nome da sua empresa fica sujo porque o supervisor, o superintendente que você designou não trabalhou bem. Ou ele foi extremamente grosseiro com as pessoas que estão ligadas à sua empresa indiretamente. Então assim, você precisa gerar o ambiente para as pessoas falem, acreditem que possam falar e saibam o que falar. Isso é algo muito bom para a empresa, desde que seja feito com estrutura, com boas práticas, com governança. Senão você não tem canal, está gastando dinheiro para ter um canal e o canal não está te ajudando, e você fica muito exposto à reputação, à crise e tal. Quando a questão virar uma crise, já está tão grande, que vai te dar um trabalho danado para estancar. Aí, uma pergunta que eu ia deixar para fazer nessa sequência de 4 ia ser a última, mas eu vou puxá-la para frente. Para que não seja jabá. Mas sem jabá. Sem jabá. Verdades. Vou tentar. Vamos tentar. Quem está ouvindo pode pensar assim, meu Deus, olha tudo que eles falaram. É
canal aberto para comunidade, Isso. canal aberto para concorrente. Eu tenho que estar preparado para responder o Instagram. Como diria a filósofa contemporânea Luana Piovani, é muito difícil ser cidadã nesse país. Perfeitamente. É muito difícil. Então aí vamos voltar para o seu João, que é um cara que está lá, que tem uma pequena empresa, maltratado pela vida, um Windows pirata e um sonho. É um sonho. E aí ele vai olhar pra você e vai falar assim, Thiago, não tem condições. Não tem condições, eu vou sentar e chorar. Você tá me trazendo tudo isso porque você tá querendo me convencer que o melhor canal de denúncias é o canal comprado, terceirizado da sua empresa? Ou de verdade você me admitiria que existe um cenário inicial ou intermediário em que uma organização possa fazer seu canal de denúncias interno, sem contratar sua empresa? Verdade, hein, Thiago? Verdade. Olhando nos olhos do telespectador na câmera. Então, é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta difícil. A minha resposta para isso é a seguinte: você pode ter um canal muito simples, muito barato, com pouquíssima configuração, que vai ficar pronto para você em um dia. Menos de um dia. Você consegue começar um canal e pensar uma comunicação se você for uma empresa pequena. O que é esse canal simples? É um canal apenas web, onde você disponibiliza um e-mail, disponibiliza uma página, um site, onde as pessoas podem anonimamente ir lá e fazer uma denúncia. E você vai receber essa denúncia. Você consegue fazer isso muito tranquilamente. É a carcaça e depois a empresa internamente endereça. Ela vai endereçar, ela vai tomar conta daquilo. E é o que eu te falei, a gente não vai interferir em como você vai fazer isso. A gente vai indicar que é melhor trabalhar daquela forma ou procurar alguma ajuda para poder estabelecer isso. Mas o seu João não dá. Não dá, tá assim, é pesado mesmo, a gente sabe disso. Pegar na mão dele e abraçar. A gente fala, olha só, vamos começar. Começa com isso. Vai começar a aparecer algumas coisas, aí quando aparecer nessas coisas, você vai começar a entender o seu problema, vai começar a ver como você pode trabalhar com isso. Porque o seu João é o seguinte, um processo trabalhista fecha as portas dele. É verdade. Entende? Acaba o negócio dele, dependendo do processo trabalhista. É muita vulnerabilidade do empreendedor nessa dimensão. Então, assim, dá para fazer por um preço muito acessível e ele vai lá e coloca aquela página web, vai ter a carinha dele, vai ficar super bonitinho e começa. É externo. Qual é a questão de ter interno? Muitas empresas muito grandes no Brasil têm interno, só interno, inclusive. No mercado financeiro é mais comum isso, inclusive, do que em outras empresas. Tem alguns problemas aí. Primeiro, para comunicar para os seus colaboradores que esse canal é confiável, fica muito difícil gerar essa confiança se você não deixa claro que é externo. Porque o canal externo ele vai fazer uma triagem inicial, uma classificação inicial independente da empresa. O acolhimento. O acolhimento, tudo isso. E se é tudo interno, você legitimamente pode ter a preocupação, por mais que a sua marca seja excelente, e que você confie que o seu time... Mas assim, quem vai denunciar é legítimo. Fala, pô, será que essa pessoa que vai falar comigo, será que eu posso falar com ela? Porque ela trabalha na mesma empresa que eu. Ela vai estar na mesma festa de final de ano que eu. Sabe? Então assim, ela pode estar aqui no almoço comigo. Não sei se eu quero falar pra ela. Então, você tem esse problema de criar confiança. Isso resolve? Não. Porque mesmo no canal externo, a gente tem que lidar com construção de confiança no canal. Então assim, não é pão, queijo, queijo. Assim, mas fica muito difícil quando esse canal é totalmente interno. E tem um outro problema. O canal não é só atividade fim. E canal é uma questão que está sempre evoluindo. Tem um monte de tecnologia nova surgindo a todo momento. Um canal externo é da nossa natureza, do nosso negócio, não só da Alent, mas dos nossos concorrentes também. Está buscando evoluir tecnologicamente, atender mais, poder gerar escala, poder melhorar a capacidade de classificação, de triagem, de velocidade do atendimento, reduzir a SLA de quando uma denúncia é encaminhada. Essas questões tecnológicas são a nossa atividade fim, não a sua. Então assim, você pode acabar ir atrasando a sua evolução quando lá você paga a sua mensalidade e fica cobrando do teu provedor de canal de denúncia. Cadê? Você não tem isso não? Você não vai ter aquilo não? Porque se você tiver que desenvolver, é um custo, é tecnologia, é produção, é contratar dev. Então assim, você vai ficar atrasado, porque não é seu fim, você tem que fazer outras coisas. Né? Essa ideia que você trouxe antes do consórcio, que eu apelidei aqui de consórcio, que na verdade vira uma espécie de observatório, eu achei muito interessante. Eu tô querendo te levar isso pro mercado. Eu vou querer bater um papo com você depois sobre isso, porque é muito interessante que você consegue reunir diversos pequenos empreendedores que têm uma dor em comum. Só pluga ali. Exato, você cria um grande suíte e aí em perspectiva custo, oportunidade, taxa de retorno pode ser atrativo e mesmo o pequeno empreendedor que achava que isso era uma possibilidade distante e real, ele pode ter acesso a uma ferramenta. E o preço cai muito, né?
porque aí é uma questão de escala e tal, e a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Qualquer R$100 por mês a mais impacta a sua margem de lucro. Com certeza. Então, assim, vamos lá, se você não consegue assim, vamos tentar pegar aqui um grupo, uma associação, ou criar um ambiente onde a gente consiga, você, por um preço bem menor, entra aqui, não vai ser você que vai tomar conta, assim, mas a gente tenta estabelecer aqui um processo de governança para vocês, e aí dá uma certificação, para poder comprovar para os seus colaboradores que você está naquilo ali, enfim, fazer algum trabalho de divulgação para a comunicação mesmo daquela sua comunidade. Eu estou chamando de comunidade porque não é só o colaborador, né? Assim, é todo mundo que está envolvido com você ali. Então, é um plano que eu tenho para chegar em mais gente, né? Tiago, e aí uma outra pergunta daquelas, ainda da grande série Canal de Denúncias, o que é óbvio e não é, parece óbvio, mas não é. Ouvidoria versus canal de denúncia. É difícil a pergunta. Mas eu só trago pessoas qualificadas. Perfeito. Aqui justamente porque eu sinto que você é altamente capacitado. Ela tem um jeito próprio de desafiar você, né? Tenho. Um jeito muito pessoal. Tenho. Mas nós vamos fazer análise, né? Não estamos aqui psicólogo. Desculpa. Então tá. Então vamos lá. Vamos aquietar o psicólogo que existe dentro de você. Perfeito. Vamos lá. Tiago, muita gente confunde. Faz da ouvidoria uma grande porteira. Isso. E, inclusive, coloca denúncias para ficarem sendo tratadas por gestão de pessoas com ouvidoria ou então com sucesso do cliente. Eu consigo prever assim que você vai dizer, nossa, mas essa é uma decisão de gestão. Agora sim, vamos aproveitar que a gente está num palco relevante? Vamos trazer umas verdades e distribuir os Vamos falar umas verdades aqui para todo mundo. Vamos trazer verdades? Olha de novo para sua câmera. Sem medo da verdade. Isso. Fala. O que você acha dessa história de misturar ouvidoria com canal de denúncia? Sem filtro. Eu acho uma ideia ruim. Acho uma ideia ruim. o ponto Ai, que educado. Existem ideias melhores na mesa. O que acontece? Você tem muito a ver também com o tamanho da sua equipe, a sua estrutura, como é que você faz. Assim, também ficar impondo métodos sem entender a realidade de cada um, acho injusto, acho pesado. Assim, você tem que entender a realidade daquela empresa. To be. Ou metodologicamente, se você tivesse assim, puxa, por que é uma ideia ruim? Por que eu não posso misturar isso? Pelo treinamento e pela qualificação de quem recebe aquilo e faz os tratamentos. E o objeto dos relatos também não faz sentido? Então, porque o objeto do relato, ele é... A consequência que ele vai ter dentro do seu processo, ele depende muito de quem lê aquilo pela primeira vez. E eu acredito muito que não é bom ser generalista nesse campo. Porque, assim, o que está escrito numa denúncia de assédio é muito diferente do que está escrito numa denúncia ou numa reclamação de ouvidoria típica, sabe? Assim, a gente tem ouvidoria, a gente tem pessoas que têm a formação para ouvidoria, e a gente tenta internamente na área também separar esses grupos, sabe? Assim, olha, vocês vão cuidar disso e vocês vão cuidar disso. Porque na medida em que chega uma informação que o plano de ação vai ser bem técnico, infraestrutura, preços, você tem um caminho ali, você tem como falar com essa pessoa, se for uma ligação, ou dar sequência, ou classificar. Mas você treinar uma pessoa para classificar bem, por exemplo, assédio moral, é um treinamento muito específico, assim, tem uma sensibilidade porque tem uma zona cinzenta aqui. Então, assim, separar isso tem um valor também nas consequências que isso vai ter. Existe uma tendência cada vez maior de mistura nisso, mesmo com nomes diferentes. Isso eu tenho visto conversando com clientes, onde eu vejo que a mesma equipe está lidando com os dois tipos de coisa. E aí, antigamente, era simplesmente o seguinte, chegou uma denúncia por ouvidoria no canal de denúncias, ele fala assim, esse telefone não é para isso, liga para esse telefone aqui, ou manda uma mensagem para esse aqui, para o saque, enfim, para o que for, que eles vão resolver essas questões para você. E segue o jogo. Se chega para o canal, e aí entra no backlog do canal, você bota não procedente, ou não é fora do escopo do canal, e dá sequência. Isso também tem alguns problemas, porque essa pessoa pode desistir, assim, pô, já liguei, já, sabe, não vou ligar de novo. E aí algumas empresas não gostam muito disso, preferem essa pessoa recebe e aí ela encaminha internamente para um fluxo de ouvidoria. O ideal é que a comunicação deixe bem claro o que é saque e o que é canal de denúncia. Só que se isso for confundido pelas pessoas, porque as pessoas não leem necessariamente, não estão prestando atenção necessariamente, elas só estão muito chateadas com alguma coisa. É verdade. E querem entrar em contato contigo. Então, assim, o ideal é separar e comunicar muito bem a separação, porém, estar preparado para não abandonar uma queixa porque ela veio pelo canal errado.
Porque pensa o lado errado, pensa o lado contrário. Chega uma denúncia de assédio sexual importante no saque. Você tem que ter previsão para não perder essa denúncia. Uhum. Você tem que ter uma previsão de processo ali para falar, tá, assim, eu não vou só dizer para essa pessoa, você ligou pro número errado. Foi mal. E a pessoa chorando do outro lado da linha. Eu sinto muito por você, mas... Mas tá errado, entende? Que é a outra grande questão do presente já, é futuro, mas é presente, que tá acontecendo muito, que é o investimento em IA para lidar com isso. Uhum. Porque eu sei que aquela pessoa tá chorando e que eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Eu vou configurar bem uma inteligência artificial para lidar com isso? É uma questão. Abrimos uma outra aba no nosso Excel e essa conversa só vai ficando boa. Eu tô gostando de ver. Sim, tô toda orgulhosa. Ele até... Meu Deus do céu. Não, mas sabe... Fico porque vai vir umas perguntas difíceis. Quando... Já. Mas sabe que a minha questão com ouvidoria e saque, ela também, falando um pouco da minha percepção, é um pouco também do conflito de interesse no tratamento. Porque, às vezes, chega o relato e alguém pode dizer assim, puxa vida, mas se a gente mudar isso, a gente vai diminuir venda. Sim. Se a gente levar isso aqui adiante sobre o colaborador tal, ou líder tal, lembrando lá do início da nossa fala, a gente vai diminuir performance. Essa pessoa é importante. Então, assim, tem algumas coisas que, às vezes, para manter o cliente, as organizações acabam tratando de uma maneira que entra para a gaveta. Sim. Ou que não é adequadamente tratado, porque, enfim, se eu tiver que tomar providências em relação a isso, eu perco essa oportunidade aqui. Não é tão incomum, não é preponderante, mas não é tão incomum recebermos denúncias de quebra de processo na apuração de uma denúncia. Denunciar, alguma coisa foi denunciada, e aí chega uma denúncia depois, falando que, olha, denúncia tal foi engavetada. Alguém tirou do processo, alguém pegou para si, escondeu, baixou, tem alguém mal intencionado no canal. Nossa. Pode acontecer. Eita. Por isso que decisão colegiada é sempre uma boa atitude de governança. Entendi. Tiago, para você respirar tranquilo, eu vou fazer a última pergunta. Por favor, podemos continuar aqui a tarde inteira. A última pergunta, aí que você falou. Mas o público quer perguntar, tá? Não, isso é a minha última pergunta. Perfeito, tá bom. Inclusive, eu vou fazer essa chancela, nós vamos fazer um negócio diferenciado hoje aqui. Vamos lá, você falou tendências. Antes você usou, essa é uma grande tendência, agora você trouxe inteligência artificial. Então é um momento que eu convido o convidado, uma alta redundância aqui, para que você jogue búzios para nós, para que você jogue búzios para o ouvinte, para a pessoa que está nos assistindo nesse momento. Você que pesquisa, a Alliant faz muitas análises de dados, vocês conseguem ler mercado, predizer. Então vou aqui abrir a mesa para o pai Tiago jogar seus búzios e dizer assim, tendências em canais de denúncia. O que você vê aí? Tá, acho que tem... O ponto principal a gente lançou agora uma pesquisa específica sobre canais de denúncia, mas denúncias em relação a líderes e liderados. Bem específico em relação a isso. 1/3 das denúncias contra líderes são procedentes. Ou seja, 1 a cada 3 denúncias, 1 a cada 3, a empresa vai lá, investiga, vê tudo, dá todas as chances de explicação, faz todo o trabalho forense e fala, procede. Uau! É muito impactante isso. Então, a gente tem que entender, tá? O que está acontecendo aqui? Uma grande questão que eu acho que está acontecendo, que eu já falei aqui, é a questão geracional. Existe uma dificuldade dos dois lados desse ponto. Gerações que estão há mais tempo nas empresas, elas entendem algumas situações comportamentais, de humor, de relacionamento, que são vistas por uma geração cada vez mais predominante nas empresas como assédio, como desrespeito, como dificuldade, como aquilo é alguma coisa assim. Então, veja, não é porque eu ria de uma piada do Cacete Planeta no comecinho dos anos 90 que eu sou um verme, sabe assim, que eu sou uma pessoa horrível. Naquele contexto era engraçado. Pode ser que eu faça essa piada de novo em algum contexto que não cabe, e isso ser muito ofensivo para algumas pessoas, e eu nem reparar. E veja, isso não é uma questão de passar pano. Isso é uma questão de tendência.
Isso é um tipo de conflito que chega no canal e vai ter que ser resolvido. Pelo jurídico, eu não sei, sabe? Pelo RH. Ah, ele provocou, hein? É uma brincadeira. Então, mas esse lugar tá crescendo muito. Na nossa pesquisa de canal de denúncia desse ano, a gente mostra que a tendência de crescimento de denúncias sobre assédio é muito relevante. Ao mesmo tempo, o próprio fato da gente falar disso e desnaturalizar o assédio também é impactante, porque tinha pessoas que sofriam assédio, inclusive sexual, e não denunciavam. Então falar sobre isso permite que as pessoas denunciem assédios reais, assédios morais, assédios sexuais reais. Então, não dá para dizer que está aumentando denúncias erradas, não é sobre isso. Esse é um problema que está crescendo muito, porque uma geração acredita que uma coisa é certa e outras são erradas, e outra geração tem valores que são basicamente o inverso. Uhum. Daí que vem a importância do canal, do código de ética, do código de conduta. Fala assim, não importa o que vocês acham, pessoal. Pra gente, isso aqui é o valor. Tem que ser fit com esse valor aqui. Não, se deixa margem para dúvida, vai ter conflito. E com o crescimento da preponderância das novas gerações, bem digitais, com esse risco reputacional que a gente já conversou, e de uma manutenção cada vez maior, cada vez mais longeva, da galera que vem trabalhando nessas empresas há 20, 30 anos e não estão mais aposentando cedo, e isso é excelente, a gente não tem que ter nenhum espaço para etarismo, isso tem uma consequência. A consequência é esse choque. A empresa não tem que ter medo disso. Ela tem que ter gente de todas as gerações, ela tem que trabalhar com todo mundo, tem sabedoria, tem experiência, tem inteligência em todas as gerações, mas tem que ser feito com esse cuidado. Vai ter impacto. E a outra tendência, para mim está bem clara, é o investimento em IA. Está todo mundo fazendo. A Allianz está fazendo, nossos concorrentes estão fazendo, está todo mundo fazendo. O investimento em inteligência artificial. Porque, assim, se você trabalha com a gente vai lá, usa o ChatGPT, usa o Gemini, e você vê a capacidade conversacional dessa tecnologia, e você sabe que o custo para manter uma equipe que conversa com pessoas é um custo muito alto, é muito natural que você pense, como eu posso trabalhar para poder escalar mais o meu negócio sem aumentar muito meus custos? Uhum. E é muito evidente que você ter uma capacidade de IA é uma capacidade que muito relevante. Só que ela traz uns riscos que, às vezes, nesse FOMO, né, nessa busca pela novidade a qualquer preço, eu temo que as empresas todas deixem passar algumas questões importantes. E aí pode ser porque eu sou psicólogo, não sou de tech, alguma coisa assim. Mas a questão se eu fosse denunciar, eu estivesse muito chateado com alguma coisa, eu não ia gostar que uma máquina me atendesse. Sabe? É que está cada vez mais difícil saber que é uma máquina do outro lado. Beleza, tudo bem. E não necessariamente um ser humano faria um atendimento melhor ou uma classificação melhor. Mas eu acho que tem uma questão aí que pode fazer com que as pessoas não se sintam à vontade para denunciar se elas souberem que elas não estão falando com outro ser humano. Então esse é o primeiro ponto. Eu entendo que para alguns meios de denúncia, como de repente uma denúncia via chat, via WhatsApp, via web, você até consegue fazer uma classificação inicial dessa denúncia com uma IA bem montada, um bom prompt. Ou seja, a IA percebeu que faltou uma informação que seria muito importante para o pessoal fazer investigação. Aí ela pergunta aquilo, sabe? Então, ok. Uma outra questão que a IA pode trabalhar muito bem é com classificação. A IA ela vai lá e ela pega aquele relato e ela faz uma triagem excelente. Porque imagina, chegam milhares de denúncias. E aí, como é que é? Assim, os seres humanos, né? Pode demorar, é uma denúncia que precisa ser atendida rapidamente. A gente tem, por exemplo, canais emergenciais, que são canais de coisas que estão acontecendo ali, na hora, que precisam de uma resposta muito rápida. Uma IA vai dar essa velocidade. Ela vai dar essa velocidade. Mas a IA vai estar atualizada sobre o assédio moral? Sobre Mas ele tem que treinar fino? a IA, ué. Tem que treinar. Mas e uma pessoa que for pega, que chegar nesse meio antes dela estar bem treinada, ou quando ela está um pouco atrasada para a questão cultural, ou uma questão regional que não teve amostra suficiente para treinar, uma gíria de Santa Catarina, e não tinha tanta gente de Santa Catarina na minha base de treino para IA, e eu perdi que aquela palavra, mas se eu fosse um humano ouvindo a pessoa falando, eu entenderia que aquilo tem um significado diferente. É um exagero, é um pouco de conservadorismo meu, eu entendo isso, e eu acho que é inevitável essa tendência. Todos nós vamos ter que investir em IA, e ela vai ser muito boa pra gente, mas também para as pessoas que forem denunciar, porque vai dar velocidade, vai dar celeridade, vai dar precisão na qualificação, na triagem. Em última análise, não para substituir, deixar o alerta, né? Não para substituir, mas que de repente para aquilo que já está
aprendido que seja como uma espécie de copiloto, a expressão que a gente usa, né? Isso. Mas que isso não despreze o atendimento humanizado para situações mais peculiares. Então, mas é por isso que eu acho que é importante ter sempre essa vozinha mais chata, porque a tendência, aumentando a margem de lucro, é você botar o pé no acelerador e azar, já tem esse verbo no dicionário? Tudo, né? E robotizar tudo, porque tá muito boa. Tá muito boa. Lembra depois de te mostrar as conversas que eu tenho com o meu assistente virtual para você ver que legal. Sim, mas eu tava ontem brincando com o chat GPT-4, meu amigo, as conversas elas são profundas, elas vão que vão. Elas vão que vão. Então, ótimo, mas não podemos deixar de lado Quase peguei ele o entendimento, o entendimento de que talvez ela tenha alguns riscos não vistos, assim, sabe? Para canal de denúncia. Entendi. Mas é inevitável. É uma tendência muito forte e que vai movimentar muito essa área. Tiago, eu vou fazer um negocinho diferente antes de te dar a palavra para você se despedir da audiência. Eu vou perguntar se Rafa, Xande, vou fazer um negócio diferente. Você quer fazer uma pergunta, Xande? Uma? Ó, audiência, pessoal, temos 1h10 aqui. A gente vai abrir pro time fazer perguntas pro Tiago. Enorme plateia. Essa enorme plateia. Tá. Ó, você que tá assistindo já de outros carnavais, o Tona The Talk, eu vou fazer um negócio diferente, vamos horizontalizar o debate, eu vou conceder o microfone ao Xandão, você que escuta a gente pelo seu agregador de podcast, não nos vê, porém vai ouvir o Xandão. Uma salva de palmas para o Xandão. O homem que faz essa máquina acontecer vai fazer uma pergunta para o nosso oráculo. Vamos lá. Tiago Silva, o capitão. O capitão. Obrigado, Rô, pela oportunidade. Thiago, fantástico, tô aqui me segurando. Mas vamos lá. Faz sentido para as empresas divulgam os números de denúncias? E se fizer, faz sentido? Fica meio estranho, tipo queima o filme das empresas, assim, entre aspas, né? Não divulgam, em geral. A gente estimula para ter algum tipo de comunicação ligado aos resultados do canal, que essa comunicação seja periódica. A gente, na área, a gente faz isso. A gente faz por grupos, por setor, enfim, e o que as empresas pedem, mas internamente eu acho muito importante, no processo de comunicação, de reforço de cultura ética, você mostrar que o canal existe e mostrar que ele tem resultados. Porque se você faz uma denúncia, você vai receber um protocolo. Isso não é só com a empresa, em qualquer empresa. Ao receber esse protocolo, você pode acompanhar essa denúncia. Então você vai acompanhando, porque às vezes alguém vai voltar para você e vai fazer uma pergunta, poxa, pode dar mais um detalhezinho aqui, porque a gente está andando. E aquilo vai te dar uma sensação positiva de que, poxa, não foi à toa, o que eu fiz não foi em vão. Então você vai continuar naquilo. Mas você não vai saber o que aconteceu com a pessoa. Porque você também não pode expor tanto, assim, dependendo da situação, que você optou só por um feedback, por uma advertência, por uma demissão. Porque também tem a integridade, sabe, o valor da pessoa que denunciou. Não é porque ela cometeu algum erro contigo que ela deixou de ser um ser humano, sabe? Ela cometeu um erro, ela tem que lidar com aquilo e beleza. Mas em termos de grandes números, a gente estimula que faça. A gente recebeu tantas denúncias, essas denúncias geraram tantas procedências, essas denúncias estavam bacanas, estavam qualificadas, porque aí você... Nesse processo que a gente tem conversado de comunicação do canal, para esse canal não ficar abandonado, desértico, é você falar que o canal é usado pelos seus pares e ele tem resultado. Isso é muito bom para a empresa. Mas não são todas que fazem, inclusive a maioria não faz. Não para dizer nome, entendeu, Xandão? Não para dizer quem, quando, onde, não para revelar dados, mas para que mostre o seguinte, olha, periodicamente, a cada trimestre, teve tantas denúncias, a gente recebeu, a gente tratou, tá aqui a estatística, porque quem recebe isso pensa, nossa, então de fato acontece. Existe uma série de regras dentro da empresa e o canal é levado a sério e o que eu contar lá vai ser endereçado, vai ter um tratamento. Isso recrudesce confiança, né? Tá, tem outra. Eu trabalhava em um hospital e eles tinham um número lá que eu não me lembro agora se era 10% ou 8%. Números de óbitos era ok. E a gente achava assim, né? O número de óbitos para o hospital ser ok, né? Existe um número ok para as empresas de denúncia? Por exemplo, 10% está dentro da normalidade. Ou tem que ser 0% de denúncias? Se for 0% é um problema, porque, de novo, não existe esse cenário. Aí, essa é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que a gente recebe muito dos nossos clientes, porque
Quando o cliente está ali trabalhando na empresa dele e ele está lidando com o canal dele, ele sabe a realidade dele, mas ele não sabe se ele está trabalhando bem. É um pouco parecido com o marketing nesse sentido. Você não sabe muito bem se são indicadores que existem, mas são indicadores complexos. Sim. Então, isso muda muito de setor para setor. Então, os números que a gente tem no setor, por exemplo, do agro, são números bem diferentes dos números que a gente tem no setor financeiro, por exemplo. Mas eu posso te dizer que tal número no agro é bom e no financeiro é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque talvez, culturalmente, naquele ambiente ainda não está bem comunicado. O que eu te digo é o seguinte, tem que ter denúncia, que na maioria dos casos a denúncia vai ser de um colaborador, vai partir de um colaborador, não vai partir de um fornecedor, de um prestador de serviço, embora é bom que tenha alguma coisa, porque aí você precisa ter certeza que todo mundo que lida com a sua empresa sabe que tem um canal que ela pode falar, então é muito comum, os sites são abertos, você escolhe uma empresa grande qualquer, bota lá, canal de denúncias, empresa tal, vai estar aberto para você pode denunciar ali, assim, vai ter o site, vai ter o telefone, vai ter tudo isso. E aí você tem essa situação que pode ser simplesmente uma realidade do setor. Porque imagina, um setor que lida de escritório com bias, ele tem um contato gestor, líder liderado, muito diferente de um setor agro, onde você tem uma grande fazenda, que assim, meio que a relação ali é muito diferente. Então assim, não dá para dar um número total. E a outra questão vai ser muito comum chegar denúncia contra os seus gestores. Se não tiver chegando denúncia, principalmente contra a sua média gerência, diretoria, assim, o canal não está sendo bem comunicado, provavelmente. Porque as pessoas têm há muito conflito aí. Há muita dificuldade aí, e muitas vezes são pessoas inocentes mesmo, mas é um conflito que está surgindo e você precisa trabalhar. É informação muito boa para RH até isso. Para você pensar assim, 2025... que treinamento eu vou dar? Sim, mas aí vou abrir um ponto aqui para dizer que esse era um aspecto também que eu referia no início quando falava das normas de sistema de gestão. Embora a gente esteja aqui numa certificadora, né, o videocast nunca teve como missão falar isonês, mas às vezes a gente tromba nele porque a ISO vem dizer aí o que o planeta fala, né, e aí existe até uma norma de diretrizes da família da governança, que é a ISO 37002, para sistemas de gestão de denúncias. Não é certificável, é uma norma de diretrizes, mas ela dá o tratamento de, então como nós vamos implementar? E admitindo várias modalidades de você receber preocupações e você tratar essas preocupações. E como você vai utilizar as saídas do canal para retroalimentar melhorias. E o treinamento é uma coisa que em compliance, isso caberia até um outro episódio, a gente percebe que muitas organizações dizem assim, um treinamento beabá. Treinar o código de ética, treinar a política anticorrupção, CIPA, então vamos dar? Isso. Só que é o seguinte, de verdade, o que a ISO fala é que se você, o compliance é o estado do gerenciamento do risco de desvio de conduta, eu preciso treinar com abordagem de risco. Então, o que a ISO fala utilizarás as saídas do canal de denúncia para identificar quais as capacitações você precisa fazer pelo pressuposto de que o treinamento prepara pessoas para serem melhores controles internos. E eu vou te dar um exemplo, que isso também é tendência. A gente fez uma análise, tem uns 3 meses, sobre todas as TACs, os termos de ajustamento de conduta no Brasil ligados a assédio, nos últimos anos. Todos falam de treinamento. Assim, todos. Assim, todos Sempre é um plano de ação. Você tem que mostrar que você tem como a pessoa reportar alguma coisa. Assim, a questão de estabelecer um canal aparece bastante, mas o que mais aparece você precisa, nos últimos 12 meses, nos próximos, sei lá, eu não lembro como é que é a linguagem, coisa de advogado. E você precisa treinar... Segunda hoje. Perdão. Você precisa treinar as pessoas e explicar para as pessoas e falar com as pessoas, e você precisa poder comprovar que você falou com as pessoas sobre isso. Então, assim, o primeiro ponto que eu falei do canal lá atrás, ele é uma fonte de informação. Com certeza. Ele é informação e ele tem que ser usado para basear a estratégia. Se você está planejando 2025 sem olhar para o teu canal, você está deixando de lado um monte de informação super importante para você ter um bom 2025, sabe? Ele é fonte de decisão estratégica. Tiago, agora sim eu te entrego o microfone, a palavra, a sua câmera. Para você fazer suas considerações finais, fazer o jabá
Jabá. Que a gente vai deixar fazer o jabá. Tá bom. Aproveita e a fala é tua. Bom, primeiro eu queria agradecer. Obrigado, pessoal. É muito legal poder falar disso e poder falar com tanto tempo e com tanto bom humor e com tanta tranquilidade. É um tema às vezes chato, pesado, a gente acaba tocando em alguns assuntos meio tabu, mas é tão importante e é tão legal ter esse ambiente para falar disso, solto, tranquilo, é até um pouco arriscado para a gente não falar alguma bobagem, aí depois vem o pessoal criticar, mas não tem problema, mas é muito legal. Então, pessoal, quer conhecer mais a Alliant? Alliant.com.br. Lá você vai conhecer o nosso portfólio de soluções. Claro que o principal é o canal de denúncias, é o nosso carro-chefe, mas a gente tem algumas outras soluções, como por exemplo a nossa plataforma de diligências, onde você consegue fazer uma gestão de terceiros bem assertiva, consegue pesquisar CPF, CNPJ, com fontes abertas na internet, respeitando a LGPD. É muito bacana a plataforma. A gente tem o teste de integridade Alliant, que é um teste onde você vai contratar uma pessoa, vai promover uma pessoa, você consegue fazer perguntas para ela através de um questionário para poder ver se a visão de mundo dela em termos comportamentais, né, em relação à discriminação, assédio, vazamento de informações, se tem fit com o que você espera na tua empresa. Então você já começa a prevenir isso e também mostrar para essa pessoa que a sua empresa se importa com isso. Na questão do canal, a gente tem canal de todos os tamanhos, então assim, a sua empresa pode ser gigantesca ou pode ser pequena, a gente vai conseguir te ajudar. Vai lá no site, fala com a gente. Meu nome é Thiago Silva, pode mandar e-mail para mim também perguntando, thiago.silva, thiago com th.silva@alliant.com.br, e conte com a gente. Cara, considerem ter um canal de denúncia. É muito, muito importante para sua empresa e é uma fonte de informação muito relevante para tomar de decisão estratégica. Senhoras e senhores, Thiago Silva, uma salva de palmas. Thiago, muito obrigada. Foi incrível, foi leve e foi rico. Nossa, das suas falas dá pra gente pensar até num outro, quem sabe a gente faz um follow-up. Vou chamar. Esse foi mais um episódio do Tona The Talk. Eu vou reforçar que se você ainda não está inscrito no canal, é o que você deve fazer agora, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos, seguir a QMS, Estúdio Estratégia nas redes sociais e esperar ansiosamente o próximo episódio, porque a gente já está nesse clima. Um beijo grande em todo mundo e até a próxima. Muito obrigada!